Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá pra você fanático, pra você fanática por futebol e pela Loteca. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Estamos no ar através do YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e deixe também o seu comentário. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, Rádio AE é o nosso perfil no Facebook, curta e siga a nossa fanpage. E também pelos canais de áudio da Antena Esportiva, o zeno.fm/Antena Esportiva no seu navegador, e você pode nos ouvir pelos aplicativos Radiosnet e CX Rádio. Convido você também a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso perfil no Twitter, e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. @rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Antes da gente falar do concurso deste final de semana, você que acompanha o Lotecando sabe que a dica também é apostar na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Para você apostar na Bet Nacional, tem vários mercados que vocês podem aproveitar com as dicas que a gente oferece todas as quintas-feiras aqui na Antena Esportiva através do Lotecando. Para apostar na Bet Nacional é só você pegar o seu smartphone, escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o seu cadastro é só você digitar o código BEANTENA, que também está no canto direito da sua tela, para você dar uma força pra gente. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo. Muito bem, agora sim vamos ao que interessa, que é o concurso 1081 da Loteca, e neste final de semana vai pagar um prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Na semana passada tivemos um apostador do interior do Rio Grande do Sul que faturou o prêmio de quase R$1 milhão. A programação do concurso 1081 está na sua tela, com jogos válidos pelas 3 principais séries do Campeonato Brasileiro e um jogo da Premier League. Jogo 1, Corinthians e Flamengo. Jogo 2, Tombense e Juventude. Jogo 3, Goiás e Bahia. Jogo 4, Sampaio Corrêa do Maranhão e Novo Horizontino. Jogo 5, Volta Redonda e Paysandu. Jogo 6, Vasco da Gama e São Paulo. Jogo 7, Arsenal e Manchester City. Jogo 8, Fluminense e Botafogo. Jogo 9, Internacional e Grêmio. Jogo 10, Palmeiras e Santos. Jogo 11, Operário Ferroviário e São Bernardo. O jogo 12, temos Criciúma e Vitória. Jogo 13, Atlético e Red Bull Bragantino. E jogo 14, Fortaleza e América Mineiro. Todos esses 14 jogos vamos analisar a partir de agora, aqui no som da Antena Esportiva. Se liguem! Jogo 1, Clássico Rio-São Paulo, entre Corinthians e Flamengo. Sábado, 9 da noite, na Neoquímica Arena, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Timão é o 13º colocado com 30 pontos ganhos, vem de 2 derrotas consecutivas. Pelo Brasileirão Série A, no final de semana, perdeu de virada para o São Paulo no Morumbi por 2-1, e no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, foi eliminado ao perder para o Fortaleza na Arena Castelão por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians, que trocou de treinador recentemente,
conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Vem de 3 jogos de jejum. E, como mandante na temporada, tem um aproveitamento bom, 70%. Foram apenas 3 derrotas em 30 jogos. Já o Flamengo é o quinto colocado com 43 pontos ganhos. No final de semana bateu o Bahia por 1-0 no Maracanã e deu adeus ao jejum de vitórias que durava pelo menos 4 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Mengão conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E como visitante na temporada, tem 48% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas. O Corinthians defende uma invencibilidade de 12 partidas, atuando em casa por todas as competições. Nestas 12 partidas foram 8 vitórias e 4 empates. Porém, o Corinthians venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Flamengo por todas as competições. A última vitória foi em 2022, pelo Brasileirão Série A. Já o Flamengo sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante por todas as pelo Brasileirão Série A. Foram 5 vitórias e 3 empates. E o Flamengo venceu 7 dos últimos 10 duelos contra o Corinthians, válidos pelo Brasileirão Série A. A última vitória foi neste ano, lá no primeiro turno. Jogo 2. Tombense e Juventude. Sábado, 3h30 da tarde, no Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, pela rodada 31 do Brasileirão Série B. O Tombense retorna ao seu estádio após passar por obras de aumento de capacidade para atender a CBF nos jogos do Brasileirão Série B. Muito bem, o Tombense de volta à sua casa, é o 18º colocado com 26 pontos e agora vai usar o fator casa para tentar sair da zona de despromoção. Na rodada passada foi derrotado pelo Vitória por 1-0 fora de casa e nos últimos 5 jogos o time mineiro conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Atuando em casa em 2023, a maioria dos jogos na cidade de Muriaé, no estádio Soares de Azevedo, o Tombense tem 48% de aproveitamento. Já o Juventude é o terceiro colocado com 53 pontos, está dentro da zona de promoção e vem de vitória em casa sobre o Criciúma por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time gaúcho conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe vem de 3 vitórias consecutivas e como visitante na temporada acumula 50% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas para este jogo 2. O Tombense defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Foram 2 vitórias e 4 empates. E o Tombense jamais perdeu como mandante contra o Juventude na história do duelo. Foram 3 jogos com 2 vitórias do Gavião Carcará e 1 empate. Já o Juventude sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B e o Juventude venceu apenas 2 dos 6 duelos contra o Tombense em toda a história. A última vitória aconteceu em 2019. Jogo 3. Goiás e Bahia. Sábado, 4 da tarde, na Serrinha, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o 16º colocado com 27 pontos. Vem de um empate fora de casa com o líder Botafogo em 1-1. E nos últimos 5 jogos, 4 empates e 1 derrota. O Goiás vem de um jejum de vitórias. Como mandante em 2023, o Goiás tem um aproveitamento de 65%. Já o Bahia está dentro da zona de despromoção, é o 18º colocado com 25 pontos. Vem de derrota fora de casa para o Flamengo por 1-0 e nos últimos 5 jogos acumulou apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante na temporada, o tricolor baiano tem 39% de aproveitamento. O Goiás defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. O detalhe é que foi apenas uma vitória e o resto só empate. 5 empates. E o Goiás defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Bahia, válidos pelo Brasileirão Série A. Isso desde 2019.
Já o Bahia venceu apenas 2 vezes, nas 13 partidas que fez como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o Tricolor venceu apenas 1 vez nos 20 duelos como visitante contra o Goiás em toda a história. Essa vitória aconteceu em 2016 pelo Brasileirão Série B. Jogo 4. Sampaio Corrêa do Maranhão e Novo Horizontino. Sábado, 5 da tarde, no Castelão, em São Luís, pela rodada 31 do Brasileirão Série B. A Bolívia Querida é a 14ª colocada, com 34 pontos ganhos, vem de derrota para o Londrina, que está na zona de rebaixamento fora de casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, o time maranhense conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Sampaio tem 55% de aproveitamento. Por outro lado, o Novo Horizontino é o 5º colocado com 51 pontos, está na briga pelo acesso à Série A e vem de derrota para o Guarani fora de casa por 2-1 num confronto direto pelo acesso. Nos últimos 5 jogos, o Tigre conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante nesta temporada, o Novo Horizontino tem 44% de aproveitamento. As dicas são as seguintes. O Sampaio Corrêa defende uma invencibilidade de 5 partidas, atuando como mandante pelo Brasileirão Série B. Neste período foram 2 vitórias e 3 empates. E o Sampaio Corrêa venceu o único duelo como mandante contra o Novo Horizontino na história. Isso foi no ano passado. Já o Novo Horizontino saiu derrotado nas últimas 5 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B. E o Tigre venceu apenas 1 vez nos 3 duelos contra o Sampaio Corrêa em toda a história. Isso aconteceu no primeiro turno do Brasileirão Série B deste ano. Jogo 5, com cobertura total da Antena Esportiva, direto do Raulino de Oliveira, hein? Volta Redonda e Paysandu. Sábado, 6 da tarde, pela rodada derradeira da segunda fase do Brasileirão Série C, valendo o acesso para a segundona de 2024, hein? O Volta Redonda é o 3º colocado do Grupo C com 7 pontos. Vem de uma vitória fora de casa e heróica sobre o Botafogo Paraibano por 2-1, jogo que você pôde acompanhar no sábado passado aqui na Antena Esportiva. E nos últimos 5 jogos, o Voltaço conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Atuando em casa em 2023, o Volta Redonda tem 63% de aproveitamento. Por outro lado, o Papão da Curuzu, que teve 2 oportunidades para conseguir o acesso antecipado e não conseguiu, é o líder do Grupo C com 10 pontos ganhos. Na rodada passada, perdeu em casa para o Amazonas no Mangueirão lotado pelo placar de 2-1. E nos últimos 5 jogos, o time paraense conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante na temporada, o Paysandu tem 82% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas para o jogo 5. O Volta Redonda pontuou em 10 das 12 partidas que fez em casa nesta edição do Brasileirão Série C. Foram 8 vitórias e 2 empates. O Volta Redonda jamais perdeu como mandante contra o Paysandu na história. Foram 3 jogos, com o mando do Voltaço, com 1 vitória do Volta Redonda e 2 empates. Por outro lado, o Paysandu venceu as 2 partidas que fez como visitante na segunda fase deste Brasileirão Série C, e o Papão venceu apenas 1 vez nos 7 duelos contra o Volta Redonda, válidos pelo Brasileirão Série C. Isso aconteceu no ano passado, atuando em casa. Jogo 6. Vasco da Gama e São Paulo. Sábado, 6h30 da tarde, em São Januário, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Cruz Maltino é o primeiro time dentro da zona de despromoção, 17º com 26 pontos. Isso porque foi derrotado pelo Santos, fora de casa por 4-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico argentino Ramon Dias conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E como mandante nesta temporada, o Vasco tem 50% de aproveitamento.
Por outro lado, São Paulo é o 10º colocado com 34 pontos. Praticamente o São Paulo não quer mais nada com a hora do Brasil, porque já está classificado para a Libertadores da América do ano que vem, via Copa do Brasil. E o tricolor paulista vem de vitória, bateu o Corinthians pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o tricolor conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E como visitante nesta temporada, o São Paulo tem 46% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Vasco da Gama venceu as últimas 4 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Cruz Maltino amarga um jejum de 4 duelos sem vitória contra o São Paulo por todas as competições, isso desde 2020. Por outro lado, o São Paulo ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Em 11 jogos, nesta situação, o São Paulo conseguiu apenas 5 empates e 6 derrotas. E o São Paulo amarga um jejum de 4 duelos sem vitória como visitante contra o Vasco da Gama em duelos válidos pelo Brasileirão Série A. Este jejum vem desde 2017. Jogo 7. Arsenal e Manchester City. Domingo, 12h30, no horário de Brasília, no Emirates Stadium, pela rodada 8 da Premier League, o campeonato inglês. O Arsenal é o 3º colocado com 17 pontos. No final de semana passado, goleou o Bournemouth fora de casa por 4-0. E pela Liga dos Campeões da Europa, no meio de semana, acabou derrotado pelo Lens, na França, por 2-1. Nos últimos 5 jogos, os Gunners conseguiram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E como mandante nesta temporada, tem um aproveitamento de 73% de jogos como mandante. Já o Manchester City é o líder, com 18 pontos ganhos. Vem de derrota na Premier League para o Wolverhampton pelo placar de 2-1. Mas se redimiu na Liga dos Campeões da Europa no meio de semana, batendo o RB Leipzig na Alemanha por 3-1. Nos últimos 5 jogos, os Citizens conseguiram 3 vitórias e 2 derrotas. E como visitante na temporada, o time do Guardiola tem 67% de aproveitamento. O Arsenal sofreu apenas 5 derrotas nas últimas 39 partidas válidas pela Premier League. E o Arsenal amarga um jejum de 15 jogos sem vitória contra o Manchester City, válidos pela Premier League, isso desde 2016. Já o Manchester City venceu 3 das 4 partidas como visitante nesta edição da Premier League, e os Citizens venceram os últimos 12 duelos contra o Arsenal, válidos pela Premier League, ou seja, 12 vitórias consecutivas do time do técnico Pep Guardiola em cima do Arsenal. Jogo 8. Fluminense e Botafogo, clássico vovô, que será disputado neste domingo às 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. E este jogo você vai acompanhar no som da Antena Esportiva. Novidade aí na reta final do ano, a reta final da Série A do Brasileirão envolvendo os times do Rio de Janeiro. Muito bem, o Fluminense é o 6º colocado com 41 pontos. Vem de derrota no Brasileirão Série A para o Cuiabá por 3-0 fora de casa. E conseguiu a vaga na final da Taça Libertadores da América ao vencer o Internacional no Beira-Rio por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Flusão conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como mandante em 2023, o Fluminense tem 80% de aproveitamento. O detalhe é que foi apenas 1 derrota em 29 jogos. Já o Botafogo é o líder do Brasileirão com 52 pontos. Vem de um empate com o Goiás em 1-1, jogando em casa. E nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e 1 empate. Desempenho recente que custou o cargo do técnico Bruno Lage. Como visitante, melhor dizendo, em 2023, o Botafogo tem 56% de aproveitamento. Muito bem, o Fluminense está invicto como mandante nesta edição do Brasileirão Série A.
Em 13 jogos foram 10 vitórias e 3 empates. E o Fluminense sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 clássicos como mandante contra o Botafogo, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Fogão amarga um jejum de 7 partidas sem vitória como visitante, isso por todas as competições, e o Botafogo defende uma invencibilidade de 3 clássicos contra o Fluminense por todas as competições. Jogo 9, mais um clássico estadual. Internacional e Grêmio. Sábado, 4 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Colorado é o 14º colocado com 29 pontos e vem de 2 derrotas seguidas, e ambas em casa. Pelo Brasileirão Série A no final de semana perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 e pela Taça Libertadores da América acabou eliminado na semifinal pelo Fluminense 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Inter conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O time do técnico argentino Eduardo Cudê vem de 4 jogos sem vitória e como mandante, nesta temporada o Inter tem 64% de aproveitamento. Já o Grêmio é o 3º colocado com 44 pontos ganhos. Vem de um empate fora de casa com o Fortaleza em 1-1 e nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante na temporada, o Grêmio tem 49% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Internacional venceu apenas 3 vezes nas últimas 10 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Internacional defende uma invencibilidade de 4 clássicos como mandante contra o Grêmio, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2018. Já o Grêmio amarga um jejum de 8 partidas, sem vitória como visitante por todas as competições, foram 4 empates e 4 derrotas, e o Tricolor venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos contra o Internacional, válidos pelo Brasileirão Série A. A última vitória foi no primeiro turno deste Brasileirão Série A. Jogo 10, outro clássico estadual. Palmeiras e Santos. Domingo, 4 da tarde, na Arena Barueri, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o 4º colocado com 44 pontos. Foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2-1 no final de semana passado. E nesta quinta-feira recebe o Boca Juniors pelo jogo de volta da semifinal da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Abel Ferreira conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E como mandante nesta temporada, o Palmeiras tem 79% de aproveitamento. Já o Santos é o 15º colocado com 27 pontos ganhos. E vem de vitória sobre o Vasco da Gama em casa por 4-1. Nos últimos 5 jogos, o Peixe vem de 2 vitórias e 3 derrotas. E como visitante, em 2023 tem um aproveitamento baixo, apenas 26%. Muito bem, o Palmeiras venceu todas as últimas 4 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 12 clássicos contra o Santos por todas as competições, isso desde 2020. Já o Santos venceu apenas 2 vezes, nas 12 partidas como visitante, nesta edição do Brasileirão Série A, e o Peixe amarga um jejum de 5 clássicos, sem vitória como visitante contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2018. Jogo 11, Operário Ferroviário e São Bernardo. Domingo, 4 da tarde, no Germano Krüger, pela última rodada da segunda fase do Brasileirão Série C. Outro jogo valendo acesso para a segundona. O Operário Ferroviário é o último colocado do Grupo B com 4 pontos, mas ainda tem chances de acesso. Vem de um empate fora de casa com o São José lá no Rio Grande do Sul em 1-1. E nos últimos 5 jogos, o Fantasma conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante em 2023, o Operário Ferroviário tem 82% de aproveitamento.
20 jogos e apenas uma derrota em casa. Já o São Bernardo é o vice-líder do grupo B com 7 pontos, tem a faca e o queijo na mão para conseguir o segundo acesso nacional consecutivo. Isso porque vem de vitória em casa sobre o Brusque, pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Tigre do ABC conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como visitante na temporada, o São Bernardo tem 46% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Operário Ferroviário pontuou em 11 das 12 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série C. Foram 8 vitórias e 3 empates. E o Operário Ferroviário venceu o único duelo como mandante contra o São Bernardo na história. Já o São Bernardo amarga um jejum de 10 partidas, sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série C. Foram 5 empates e 5 derrotas. Operário Ferroviário e São Bernardo jamais empataram nos duelos que fizeram na história. Jogo 12. Criciúma e Vitória. Domingo, 6 da tarde, no Heriberto Rios, pela rodada 31 do Brasileirão Série B. O Criciúma é o 8º colocado com 48 pontos e vem de derrota fora de casa para o Juventude, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Tigre conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, e como mandante na temporada tem um aproveitamento de 70%. Já o Vitória é o líder com 58 pontos e venceu o Tombense na rodada passada por 1-0 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o rubro-negro baiano conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Notem que o Vitória vem de 3 triunfos consecutivos e como visitante na temporada, o Vitória tem apenas 36% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Criciúma venceu as últimas 4 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Porém, o Criciúma amarga um jejum de 4 duelos sem vencer como mandante contra o Vitória por todas as competições, isso desde 2013. Já o Vitória venceu apenas 3 vezes nas últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B, e o Vitória sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 duelos contra o Criciúma por todas as competições. Foram 5 triunfos do Vitória e 3 empates. Jogo 13. Atlético e Red Bull Bragantino. Domingo, 6h30 da tarde, na Liga Arena, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Furacão é o 8º colocado com 40 pontos ganhos e vem de derrota no clássico Atletiba por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e como mandante na temporada tem 79% de aproveitamento. Já o Red Bull Bragantino é o 2º colocado com 45 pontos e entrou na briga pelo título nacional. E vem de vitória sobre o Palmeiras de virada em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico português Pedro Caixinha conseguiu 4 vitórias e 1 empate. O Red Bull vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. E como visitante na temporada, o Touro Louco tem 40% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas. O Atlético pontuou em 12 das 13 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 8 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. E o Atlético jamais perdeu como mandante contra o Red Bull Bragantino na história do duelo. Foram 4 jogos entre eles com 2 vitórias e 2 empates. Já o Red Bull Bragantino pontuou em 9 das 12 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E o Red Bull Bragantino venceu apenas 2 vezes nos 8 duelos contra o Atlético na história. A última foi no primeiro turno do Brasileirão Série A 2023. Jogo 14. Fortaleza e América Mineiro. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 26 do Brasileirão Série A.
O tricolor, embalado, é o nono colocado com 39 pontos. Vem de um empate em casa com o Grêmio em 1-1 pelo Brasileirão Série A. E vem de uma vitória sobre o Corinthians por 2-0 no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, que colocou o Fortaleza pela primeira vez na final de uma competição internacional. Nos últimos 5 jogos, o time do Vojvoda conseguiu 3 vitórias e 2 empates, e como mandante na temporada tem um aproveitamento de 78%. Já o América Mineiro está dentro da zona de despromoção, é o 19º colocado com 18 pontos. Vem de um empate com o Cruzeiro em 1-1 no Clássico Mineiro e nos últimos 5 jogos conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Coelho tem 42% de aproveitamento. Muito bem, o Fortaleza pontuou em 11 das 13 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 7 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. E o Fortaleza venceu todos os 9 duelos como mandante contra o América Mineiro na história. Por outro lado, o América Mineiro ainda não venceu atuando fora de casa nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 12 jogos nesta situação, com 5 empates e 7 derrotas. E o América Mineiro venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 duelos contra o Fortaleza, por todas as competições. A última vez que isso aconteceu foi em 2023, pelo Brasileirão Série A. Muito bem, na próxima tela temos as probabilidades para os jogos do concurso 1081 da Loteca. Lembrando que o prêmio para quem acertar os 14 jogos é de R$300 mil. E temos aí 3 resultados que podem ser considerados favoritos. No jogo 2, a vitória do Juventude sobre o Tombense. No jogo 10, a vitória do Palmeiras sobre o Santos. E no jogo 14, a vitória do Fortaleza sobre o América Mineiro. E temos aí algumas chances de surpresa. Como no jogo 2, um empate entre Tombense e Juventude. No jogo 3, a vitória do Bahia sobre o Goiás. No jogo 8, olha só, hein? A que fase chegou o Botafogo? A vitória do Botafogo sobre o Fluminense pode ser uma surpresa. No jogo 10 temos 2 chances de surpresa, tá? O empate ou a vitória do Santos sobre o Palmeiras. E no jogo 14, a vitória do América Mineiro sobre o Fortaleza também pode ser uma surpresa se isso acontecer. De resto, resultados que podem ser considerados normais, até por conta do equilíbrio entre os times das 3 principais divisões do Brasileirão Série A e também pelo equilíbrio do jogo isolado da Premier League, da grade de programação entre Arsenal e Manchester City. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos da Loteca e faturar esse prêmio estimado em R$300 mil. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência, mas deixa eu mandar um abraço para o nosso espectador, nosso ouvinte, Antônio Carlos. Ele escreveu no comentário do Lotecando passado que ele tinha reparado que nós não fazemos o programa quando a grade de programação só tem os jogos internacionais. De um lado é verdade, de outro não. Quando estamos em plena temporada brasileira, sim, nós analisamos também os jogos internacionais. No entanto, quando termina a temporada aqui no Brasil, os técnicos da Caixa Econômica Federal resolvem colocar apenas os jogos dos campeonatos europeus até o final do ano. Então, esses jogos realmente a gente não analisa porque a gente tem que dar férias também para o nosso Lotecando, né? Então, o nosso programa ele compreende apenas a temporada brasileira e se tiver data FIFA com paralisação dos campeonatos aqui no Brasil, a gente faz a análise dos jogos de qualquer maneira, tá certo, Antônio? Um grande abraço para você e continue conosco. Então é isso, o Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, no YouTube, no Facebook e nos canais de áudio da Antena Esportiva. E lembrando,
Final de semana tem 2 jogos para você acompanhar conosco. No sábado tem Volta Redonda e Paysandu, inclusive eu vou narrar esse jogo decisivo. É o jogo que pode dar ao voltar seu acesso à Série B depois de mais de 20 anos. E no domingo tem o clássico vovô entre Fluminense e Botafogo a partir das 13h30 da tarde, marcando a estreia da Antena Esportiva no Brasileirão Série A 2023. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.